Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. E a primeira notícia é sobre mais uma ação do 30º Batalhão de Polícia Militar, que esteve no bairro do Pimentel e encontrou uma pequena plantação de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. É pequena em quantidade, mas em relação ao tamanho, olha só, foram 3 grandes pés de cannabis sativa, está aí registro do Totó, mostrando mais esse trabalho do PATAMO, setor de patrulhamento tático e móvel do município, que tem agido principalmente no enfrentamento ao tráfico de drogas. Lembrando que esse tipo de delito, ele gera diversos outros crimes. Então, se você tiver qualquer informação que possa auxiliar no trabalho da Polícia Militar, os contatos são 190, tradicional 190, o 2742-7755 e o 998-17-7508. São esses canais de denúncia do nosso quartel. Lembrando sempre, não é necessário se identificar. Esses são os contatos do Disque Denúncia da PM. Durante a madrugada, moradores do bairro Bom Retiro levaram um grande susto. Olha só as imagens que foram cedidas pelo colega José Carlos dos Santos, o Cacau Repórter, mostrando um curto-circuito ali na Tenente Luiz Meireles, próximo ao Bom Retiro. Né? Olha só que situação, né? Fogo, risco de incêndio, inclusive em residências. Né? A Enel foi acionada quando o dia amanheceu e resolveu lá o problema desse curto-circuito, né, que deixou parte do bairro aí sem energia elétrica e também sem outros serviços. A gente não sabe a causa, né, o que causou essa situação, porém, chama a atenção para um problema que vem ocorrendo em toda a cidade, que é essa bagunça dos fios. Essas imagens foram feitas recentemente em vários pontos aí do centro da cidade e mostram essa situação que parece não ter fim. Né? Essa aí é ao lado da prefeitura, olha só. Isso aí vai dizer que não pode gerar um curto-circuito, né? Na calçada da Fama, inclusive, já houve um grande curto-circuito. Metade da calçada ficou sem energia elétrica, sem telefone, sem internet, por conta dessa bagunça dos fios. Tem lei, inclusive, que determina que as empresas retirem os fios que não são mais utilizados. Recentemente a Enel anunciou que está fazendo um censo aí nos postes, visto que a Enel, que é responsável pelos postes, vamos aguardar, né? Se realmente esse censo vai ajudar a solucionar esse problema, né? Porque chega uma empresa de internet, presta o serviço, depois muda o sistema, né? Era cabo, depois virou fibra, e o fio velho vai ficando pendurado no poste, vai ficando embolado no poste, e nada é feito. E a Enel que tem que dar uma solução. E isso pode ajudar a causar curto-circuito, né? Além do prejuízo para a estética da cidade, né? Uma cidade que tenta trabalhar o foco turístico, o visitante chega, olha no centro da cidade essa bagunça, essa poluição horrorosa em praticamente toda a cidade. Falando no centro, vamos falar de uma operação que a Guarda Civil Municipal tem intensificado, que é a fiscalização no estacionamento irregular no trânsito. Essas imagens cedidas pela Guarda mostram um problema que tem ocorrido com frequência, que é o estacionamento em ponte, é a ponte ali da Duque de Caxias. Né? A Guarda, inclusive, mudou a sinalização, além do amarelo, fez essa tarjeta aí para ficar bem claro, né, se o motorista não consegue enxergar as placas de proibido estacionar, ou não lembra lá que o Código de Trânsito proíbe o estacionamento em pontes. A Guarda tem feito esse reforço nessa sinalização. Só no fim de semana, 7 veículos foram rebocados e levados para o depósito público municipal. Lembrando, caso você tenha esquecido, o Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 181, e tem alguns incisos, fala sobre estacionar em fila dupla, cruzamento, viaduto, pontes ou túneis, que são infrações graves, podem render 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, além de multa, e a medida administrativa é a remoção de veículos. Né? Infelizmente, a cidade já tem aí, segundo dados do Detran, quase 110 mil veículos emplacados, e isso só os emplacados na cidade. Cada vez mais carros, contando aí também os carros de outros municípios, os carros de visitantes, e as ruas são as mesmas de décadas atrás.
nada tem sido pensado para resolver a situação do trânsito. Então, muita gente vem para a várzea, né, ou vai para a várzea, e na hora de parar o carro, não tem onde deixar o carro e acaba estacionando, entre aspas, em qualquer lugar. Dentro de esquina, vaga de idoso, vaga de deficiente, vaga de 15 minutos, que foi uma grande solução aí encontrada pela Guarda Civil Municipal, né, para o comércio. Imagine você precisa ir ao centro, fazer uma compra rápida, não encontra vaga, aí acaba desistindo e vai parar nos bairros onde, em alguns casos, é mais fácil estacionar. Então a Guarda criou em vários aí pontos do centro da cidade esses estacionamentos de 15 minutos. Às vezes tem a tolerância até para ficar um tempinho mais, né? Porque tem aquela demora para ser atendido, até ir e voltar, às vezes não ficar perto ali, mas é 15 minutos, pisca-alertas ligado. Muita gente vai, para o carro e deixa lá horas, sem se preocupar. E a Guarda reboca, e depois a pessoa vai para a rede social achar que a Guarda fez errado. Felizmente, algumas regras aí têm sido desrespeitadas com frequência. Há situações, logicamente, onde o bom senso, né, acaba deixando passar. Falo sempre sobre isso, né? Às vezes, questão de estacionamento é questão de bom senso. Às vezes você para em um local onde não há movimento, mesmo não sendo permitido, não há movimento nenhum, não atrapalha nada, nem o trânsito, nem a vida das pessoas. Então, a tolerância, a Guarda não vai lá, não vai rebocar. Agora, no centro da cidade, grande movimentação de veículos, que havia um exemplo aí, Delfim Moreira, na entrada do shopping, parte de cima, frequentemente param o carro ali e ficam no meio da rua aguardando a pessoa vir do shopping. O trânsito vira um funil e vai parar lá na rodoviária em engarrafamento. Parque regados é a mesma coisa. Ou seja, cadê o bom senso? Se tem local que não dá para parar nem um pouquinho, esses aí são alguns locais, né, alguns exemplos. E a Guarda fica aí no dia a dia nesse enfrentamento a tantos problemas e nós esperamos que o governo municipal esteja pensando em alguma coisa para melhorar o trânsito, né? Mas não adianta também pensar, né? Às vezes a Guarda pensa, tem uma solução, aí vão lá os empresários, reclamam e a prefeitura muda de ideia, como vimos ocorrer aí recentemente. O princípio básico da administração pública é atender a população. Então, se, entre aspas, for prejudicar 5 e beneficiar os outros 180 mil habitantes de Teresópolis, os 180 mil vencem. Mas, pelo visto, não é isso que tem ocorrido no município. A terça-feira, feriado de carnaval, foi de muita movimentação, né? Mais uma vez, nas cachoeiras, piscinas, entre elas o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Olha só, mais um flagrante, mostramos ontem no boletim informativo. Olha só, às primeiras horas da manhã, o Parque Nacional com uma fila enorme aí para o acesso. Lá o Parnaso, sede de Teresópolis, tem cachoeira, tem a piscina natural. Lembrando que o Parque Nacional continua com entrada franca, porque aí o governo federal, mesmo sabendo que o contrato da empresa que administrava as portarias do parque venceria no ano passado, deixou vencer, não organizou a licitação. Aí a empresa saiu em meados do ano passado e desde então o parque está sem organização no acesso. Foi montada uma equipe emergencial aí para solucionar esse problema, mas estamos vendo aí frequentemente que não tem sido suficiente. Então, por conta dessa ausência do governo federal, dessa falta de preocupação do governo federal com as questões ambientais, a gente vê esse problema sendo registrado no Parnaso. Então, a cobrança de ingresso é o menor dos problemas, né? Tem que ficar preocupado também com a conservação ambiental e a preservação de tanto patrimônio valoroso que a gente tem aí ao longo de toda a extensão do Parnaso, que compreende Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim. 2 semanas atrás, exatamente, a cidade de Petrópolis vivia a tragédia de 2011. Né? Hoje o assunto saiu um pouquinho do foco, logicamente, mas os problemas continuam lá em Petrópolis. Nossa cidade irmã continua passando por grande dificuldade. Quer ver um exemplo? O Corpo de Bombeiros, 2 semanas depois, continua fazendo a varredura nos rios. Ainda há pessoas desaparecidas lá em Petrópolis, ali principalmente nos bairros, né? No Morro da Oficina já foi, entre aspas, tudo foi dada aquela verificação, né? Aparentemente todas as pessoas que estavam consideradas desaparecidas foram encontradas, mas outros bairros, como Chácara Flora, ainda não. Também pessoas que estavam naqueles ônibus e os bombeiros têm percorrido aí os rios que passam por Chácara Flora, Bingen, Castelânia e vão seguir esse trabalho até
3 rios, né, que é onde vão desaguar os rios aí que saem de Petrópolis. Falando no Corpo de Bombeiros, profissionais de todo o Brasil têm contribuído com esse momento difícil que vive nossa cidade irmã Petrópolis. Essa integração nos favorece em alguns aspectos. A gente tem a oportunidade de realizar troca de experiências profissionais, de vivências profissionais, e com isso a gente cresce, aperfeiçoa o nosso conceito de atuação. Também a oportunidade de prestar a nossa solidariedade, e aí nos posicionamos como representantes do povo mineiro, né? Prestando a nossa solidariedade ao povo fluminense, ao povo de Petrópolis, que tem sofrido tanto com essa tragédia. E com isso a gente se sente bem, a gente se sente realizado podendo estar aqui ajudando. Viemos em 14 pessoas, são 13 homens, uma mulher. E integramos a equipe aqui com pessoal que tem experiência, inclusive em outros estados do Brasil, Bahia, Mato Grosso, e também experiência internacional. Alguns deles tiveram atuação em Moçambique, 2019, e também no Haiti, no terremoto do Haiti, 2021. O trabalho dos cães é fundamental nesse tipo de atuação, pela capacidade olfativa deles e pelo treinamento que tem. Eles conseguem identificar muito rapidamente pontos de interesse. Basta apenas que o terreno esteja revolvido, que esteja removido o suficiente para que possa exalar os odores, e assim, com a indicação do cão, a gente vai otimizando o emprego do nosso esforço. Com isso a gente tem uma performance melhor nos achados e nos resultados. Olha, é uma integração essencial em função da magnitude do evento, que demanda uma quantidade muito grande de recursos especializados, né? Em especial equipes, né, de busca e resgate em estruturas colapsadas, busca e resgate em enchentes e inundações e, principalmente, a busca e resgate com cães. Nós temos a nossa equipe, as nossas equipes especializadas, só que em função da grandeza do evento, né, dos vários pontos em que ocorreram escorregamento de terra, houve de fato a necessidade da solicitação, né, e da aceitação do apoio oferecido por outros estados, que estão de fato fazendo a diferença aqui, somando, agregando conosco. Nas últimas semanas, bombeiros aqui de Teresópolis participaram desse trabalho aí, né, contribuindo com esse trabalho de resgate, e também os cães farejadores da Guarda Civil Municipal foram utilizados aí nesse trabalho de campo na tragédia que viveu Petrópolis. Bom, 2 semanas depois, essa catástrofe que deixou mais de 200 mortos, muito prejuízo, inclusive na região central do município, o assunto já não é destaque na grande mídia. Essa deixada de lado já ocorreria, entre aspas, naturalmente, mas com a guerra aí da Ucrânia e a Rússia, o assunto acabou ainda mais sendo colocado lá nas páginas finais, no rodapé, o que é preocupante, porque Petrópolis ainda vai precisar de ajuda por muito tempo. Nós vivemos isso aqui em 2011, sabemos o que a cidade terá pela frente, então voluntariado, apoio, essas buscas aí pelos desaparecidos, tudo isso deve continuar por um longo período. E quando a grande imprensa vai embora, os jornalistas locais têm um papel ainda mais precioso, né? Quem trabalha na cidade, quem mora na cidade, sabe a realidade daquele povo e tem ainda obrigação ainda maior de contribuir para que a cidade consiga se reerguer. Sobre esse assunto, na semana passada, quando a nossa equipe visitou Petrópolis para registrar aí uma semana após a catástrofe, né, como estavam a situação lá, né, como estava a situação lá em Petrópolis uma semana após o prejuízo causado pelas chuvas, eu estive lá na sede do jornal Diário de Petrópolis e falei com a editora do jornal sobre essa questão. A tragédia de Petrópolis se assemelha à tragédia de janeiro de 2011 de diversas maneiras, seja pelo caos, pelas mortes, pela destruição causada pela natureza, ou mesmo pela cobertura jornalística, ou seja, passados os primeiros momentos, a grande imprensa vai embora. A cidade deixa de ser notícia, mas os problemas continuam. E é nessa hora que a imprensa local tem papel fundamental
para continuar colaborando com a recuperação da cidade. Vivemos isso em Teresópolis em 2011. A nossa valorosa imprensa local trabalhou por muitos anos e continua trabalhando. E hoje viemos a Petrópolis para ouvir um pouquinho desse lado da história, conversando com a Jaqueline Gomes, que é editora do Diário de Petrópolis, mesmo nome que o nosso. E, Jaqueline, a impressão que a gente tem, já uma semana após a tragédia, é que já começa a ocorrer isso. A gente já olha a notícia ficando lá no pezinho, não tem mais aquele destaque, mas quem vê as ruas de Petrópolis percebe que tem muita coisa para ser feita ainda, né? Com certeza, realmente uma tragédia. A gente fica muito triste porque são tragédias anunciadas, né? A gente convive com isso, quem mora em Petrópolis, quem mora na região serrana. Décadas após décadas, a gente, infelizmente, tem que cobrir esse tipo de notícia triste, né? E, realmente, a gente vê, logo no início vem muita gente, vem governo, vem todo mundo, e fica ali naquele burburinho, né? Depois as coisas vão se assentando, a vida começa a voltar ao normal e muita coisa é esquecida. Então, temos ainda problemas de 2011, né, que foi no Vale do Cuiabá, que ainda não foram resolvidos, e agora vem essa nova tragédia. Então, a gente fica realmente muito triste e muito preocupado com o que ainda está por vir, né? E para a imprensa local, outra dificuldade, assim como a gente viveu lá em Teresópolis, é você se deparar com um bairro que você conhecia, que você viu pessoas crescerem e, de repente, o bairro desaparece. Então, para o jornalista local, para o fotógrafo, para o cinegrafista, se deparar com essas cenas é muito mais difícil do que aquele que vem de outras cidades, até de outros estados para cobrir, né? Com certeza, porque, assim, um dos princípios do jornalismo é a imparcialidade, né? Mas não tem como a gente ser imparcial vendo pessoas que a gente conhece, vendo os locais que a gente cresceu, que a gente viu sendo destruídos, né? Então, para a gente, além de ter o profissionalismo, da gente ter que fazer as matérias e tudo, tem também muito sentimento, né? A gente fica muito triste, muito abalado com tudo isso. Bom, uma semana depois, a gente viu aí pela internet toda essa catástrofe em Petrópolis. A gente vê que algumas ruas foram limpas, muito entulho foi retirado, mas dá para ter uma ideia ainda do tamanho, de que tem muita coisa para ser feita. Como é que está sendo feito esse trabalho jornalístico? Vocês têm percebido o que vai ser daqui para frente em Petrópolis? Olha, eu acho que vai demorar ainda bastante tempo, principalmente lá na região do Morro da Oficina, que foi muito afetado, né? Assim, eu particularmente, eu tenho a sensação de que nunca vai acabar o trabalho, que quanto mais terra se tira, parece que mais terra aparece. Então, assim, eu acho que ainda vai demorar bastante. E, assim, por enquanto a gente está contando com todo esse empenho, como eu disse no início, né, dos políticos, dos governos. Eu espero que continue assim, porque senão daqui a pouco vai ficar esquecido, né? E aí vai ser realmente complicado. É preciso ficar atento, né? Atenção você que é voluntário, os galpões continuam arrecadando aí doações e precisam de pessoas aí para ajudar a organizar e distribuir aí alimentos, água, entre outros produtos destinados às vítimas das chuvas lá, né, do dia 15 de fevereiro. Essas e outras notícias você confere também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando sempre, você que nos acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!